Fórum. A cada dia, um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. A RTP comemora hoje os seus 56 anos, ou seja, desde que começaram as emissões regulares da televisão em Portugal. Vamos agora, num trabalho especial, recordar um pouco dessa imensa história da rádio e televisão portuguesa. E começamos por aquele que ficou conhecido como o hino da RTP, aliás, uma adaptação de uma velha marcha inglesa chamada Derby Day, ou seja, o dia das corridas de cavalos. Só nos anos 90, por uma questão de direitos de autor, a RTP foi obrigada a mudar o seu hino. Mas este foi o que durante décadas abriu todos os dias a emissão da televisão em Portugal. O famoso hino da RTP é uma adaptação da marcha inglesa Derby Day. No dia 7 de março de 1957, às 9h30 da noite, num improvisado estúdio na Feira Popular de Lisboa, Maria Armanda Falcão, mais tarde conhecida como Vera Lagoa, e Raul Feio foram os primeiros locutores de serviço. Vou agora recuperar uma entrevista que lhes fiz em 1992 sobre esse dia histórico que mudou para sempre a vida de muitos portugueses. Eu acho que foi uma enormíssima confusão. Mas eu nem sabia, já tinha sido há tanto tempo, porque tão depressa dizem que eu fui a primeira locutora, como dizem que foram outras pessoas, devem referir-se às emissões oficiais. Não é? Mas essas eu já não pertencia, eu fiquei-me pela Feira Popular. Que a primeira foi a Vera, pois foi. Pois. Nesse tempo não me chamava Vera. Pois não, nesse tempo era Maria Armanda Falcão, pois, claro. que é aliás o meu nome. Vera Lagoa é o meu pseudónimo de jornalista e com o qual nasci mais recentemente, e hei de morrer, porque eu gosto dele. E tem muita razão, porque realmente é um nome que se consagrou na imprensa portuguesa. Muito obrigada. Não tem nada aqui a agradecer. Qual de vocês é que apareceu primeiro, de facto? Olha, foi a minha linda cara. A minha formosa cara foi a primeira que a Câmara fixou. Eu lembro perfeitamente que estávamos num estúdio improvisado lá na Feira Popular. E de que maneira? Não sei, é verdade. Estava ao meio, sentado, a uma mesa, o Monsenhor Lopes da Cruz. De um lado estava eu e do outro lado estava o Artur Agostinho. Já a Vera veio depois. Mas nesse primeiro dia, sem dúvida. E a Câmara fixou-me primeiro a mim, eu fiz umas palavras de apresentação, como é que ia ser o esquema, como é que ia funcionar a RTP, em princípio e tal. Depois o Monsenhor Lopes da Cruz fez digamos também uma apresentação da TV aos telespectadores, que eram poucos e estavam vários aparelhos de televisão espalhados por uma data de lojas e tal. E então fui eu realmente primeiro, o Monsenhor Lopes da Cruz, depois o Artur Agostinho fez também uma apresentação e a Vera também entrou nessa primeira emissão. Artur Agostinho falando já do desporto, não é? Acho que não. Não, ainda não? Ou sim, não me lembro de nada. Houve uma história de um ciclista. Não, essa história ciclista veio depois. Engraçada. Porque eles, durante esse tempo, eu não sei se é verdade, se é mentira, eu tenho a impressão que não. Foi uma graça. Isso foi graça, teve mesmo piada. É que quando chegou a minha altura de eu apresentar o programa, eu sei que falei no Monsenhor Lopes da Cruz, de certeza absoluta. E depois, quando apresentei o ciclista, Alves Barbosa, eles diziam que eu tinha dito Monsenhor Alves Barbosa e ciclista Lopes da Cruz. Olha, eu não sei se foi verdade. Eu acho que de facto teve muita graça, mas também eu estava tão atrapalhada. E quem não estava? Nós estávamos todos atrapalhados. Bem, o que atrapalhava mais era a assistência, porque aquilo era na Feira Popular e só tínhamos um plástico a dividir-nos do público. E era tudo muito improvisado. Passava tudo. Então, nós entrávamos, saíamos, cantavam atrás de nós. Tanto que a imagem que passou agora no programa que eu fiz com o Carlos Cruz, ou antes que o Carlos Cruz fez comigo, eu sempre que apareço na televisão, a imagem do meu primeiro programa, que aliás não foi aquele primeiro programa, porque eu não tinha aquele vestido posto, e lembro muito bem. As mulheres lembram-se perfeitamente dos vestidos que tinham em determinadas alturas. E apareceu a fazer assim um sinal a um senhor que está à minha direita, que eu não me lembro quem é,
E aqui pareceu fazer um sinal ao senhor, para fazer sinal para ele começar, porque ele não havia ninguém que orientasse. Portanto, eu empurrava-o assim com a mãozinha e dizia: "Porquê é que tu estás sempre a empurrar o senhor?" Bem, a dar sinal para começar. Essa primeira emissão foi, portanto, na Feira Popular, e as seguintes continuaram a ser no mesmo Sim, sítio? na Feira Popular. O período experimental foi todo na Feira Popular. Durante quanto tempo? Foi um mês, não é? Foi um mês e tal. Foi um mês. Foi Mas depois houve alguns que transitaram para a televisão já definitiva, mas eu não fui aceita porque eu tinha excesso de personalidade. Está lá escrito oficialmente. Excesso de personalidade. É curioso que a pessoa que me classificou como ter como excessiva na personalidade, anos depois, sendo um ex-marido chefe de redação de um jornal, que era o Diário de Estrada, ele lhe foi pedir emprego para trabalhar na redação. E o meu marido nessa altura, respondeu-lhe que de maneira nenhuma, porque o senhor doutor tem pouca personalidade. A história dos primórdios da RTP. Ao longo dos anos, na memória de todos ficaram nomes, programas e músicas de genéricos de séries e de emissões feitas em Portugal, como o famoso TV Rural, apresentado pelo engenheiro Sousa Veloso, ainda hoje o programa mais longo de sempre na RTP. Durou 31 anos, no total, desde 1959. Senhores espectadores, com os nossos melhores cumprimentos, damos início a este programa que começa muito longe do nosso Portugal. Nos primeiros anos da televisão, e vamos apenas recordar alguns, nomes como José Hermano Saraiva e João Vilaré ficaram conhecidos como comunicadores de eleição. Vou-lhes dizer procissão, festa na aldeia. Tocam os sinos na torre da igreja, arros, maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, já passou a procissão. Os anos 60 mantiveram nos primeiros anos da década o mesmo figurino e alguns programas novos, como por exemplo Riso e Ritmo, apresentado por Francisco Nicolson e Armando Cortês, e o tão desejado e sempre agradável de ver Melodias de Sempre. Sem cuidados na limbrecha eu disse adeus à terrinha e mais um lar. Ai, 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 dei-o na luz da esperança e sempre parto a rir e a cantar. Ai, 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 despedi-me das ovelhas, do meu cão, das casas velhas, do lugar onde eu nasci. Ai, 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 não importa de ir à toa, que no chão é ver Lisboa, mas no mar que eu nunca vi. Adeus, ó terra, adeus linda chapa de neve brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Adeus, ó terra, adeus linda serra de neve brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Diz que a sorte das pessoas sempre ouvi, vai do nome que elas têm. Ai, 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 coisas más ou coisas boas vêm daí, e comigo calha bem. Ai, 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 eu no monte era moçoila, tinha o nome de papoila que no campo anda a lidar. Ai, 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 as ações de bem vigia, como eu sou também Maria, tinha aqui ao pé do mar. Adeus, ó terra, adeus linda chave de neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo ninguém não mais cá voltar. Adeus, ó terra, adeus linda serra de neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo ninguém não mais cá voltar.
as músicas de melodias de sempre. As séries estrangeiras, sobretudo norte-americanas e inglesas, começaram a marcar presença constante nos ecrãs da RTP. Na década de 60, recordemos apenas Missão Impossível, O Santo, Os Vingadores e o famoso Bonanza. A série Bonanza, uma das mais populares em Portugal nos anos 60. Já agora, diga-se que o primeiro filme português transmitido pela RTP foi Fado, História de uma Cantadeira, e que o primeiro teleteatro foi Monólogo do Vaqueiro, com Rui de Carvalho. A 18 de outubro de 59, foi para o ar a primeira emissão do Telejornal, nome que ainda hoje permanece como o do principal serviço de notícias da RTP. RTP que desde 57 teve apenas um canal, mas que a partir do dia de Natal de 68 juntou-se-lhe a RTP2, conhecido então como o segundo canal ou o segundo programa. Foi o início de um final de década que será marcado pelo fenómeno Zip Zip, um programa que durou apenas 7 meses, entre maio e dezembro de 1969, mas que seria uma pedrada no charco em Portugal. Raul Solnado, Fialho Gouveia e Carlos Cruz foram os criadores deste programa. Antigamente, no presente, nos dias em que chovia, impreterivelmente, ao meio-dia menos um quarto, Senhor, estou farto, Senhor, estou farto, Senhor, estou farto, Senhor, estou farto. Hoje em dia, no presente, estou à espera de que chova, impreterivelmente, ao meio-dia mesmo em ponto, Senhor, estou pronto, Senhor, estou pronto, Senhor, estou pronto. Futuramente, nos dias em que choveu, impreterivelmente, ao meio-dia mais um quarto, Senhor, estou farto, Senhor, todos, farto, Senhor, todos, estou farto, Senhor, estou farto, Senhor, estou farto, Senhor, estou mais força, Senhor, estou farto, Senhor, estou farto, Senhor, estou farto, Senhor, ora nós, Senhor. Zip Zip, a recordação em 1969, ano em que também começaram as conversas em família do então Presidente do Conselho, Marcelo Caetano. E entramos na década de 70, marcada naturalmente pelo 25 de abril de 74. Antes, destaque para o nascimento da RTP Madeira, em 72, e 3 anos depois para o aparecimento da RTP Açores. Mas foi nessa noite de 25 de abril de 74 que o país conheceu, através da RTP, quem eram os novos senhores do país. Podemos, entretanto, informar que tem sido até agora impressionante o civismo do povo português, como impressionante o seu patriotismo, manifestado no espontâneo apoio às forças militares, através de delirantes aclamações que lhes têm incessantemente tributado. A Rádio e Televisão Portuguesa, correspondendo aos legítimos anseios do povo, malgrado as dificuldades que as forças da reação lhe quiseram impor, desde a primeira hora que aderiu inteira e incondicionalmente ao movimento das Forças Armadas. Continuaremos a emitir repetidos comunicados e convidamos os senhores espectadores a acompanhar esta histórica emissão. A partir de 25 de abril de 74, tudo mudou na RTP, dos slogans às músicas, dos conteúdos à forma de apresentar. Apenas permaneceram iguais as emissões a preto e branco. Mas foi nos anos 70 que chegaram até nós fenómenos impensáveis, como as animações de Heidi e Marco, vindas do Japão e dobradas em português, e Gabriela, a primeira telenovela brasileira, estreada em maio de 1977, que fez parar o país. Por que não foi dormir?
Você não disse nada. Que moço? Senhor. Já lavei roupa, arrumei casa. Fiquei esperando, peguei no sono. Você sabe mesmo cozinhar? Sei, sim, senhor. Já trabalho em casa, gente rica, me ensinaram. Até gosto. Bom, você sabe mesmo cozinhar? Te faço aí um ordenadão. 50 mil reais por mês. Aqui ninguém paga mais que 20 e 30, hein? Se achar que o serviço aí tá muito pesado, pode pegar um ajudante aí, uma mocinha. A velha Filomena nunca quis ajudante nenhuma. Sempre falou que não estava assim tão velha, morrendo aí de pé para arrumar ajudante. Também não preciso, não, senhor. Ainda bem. Nomes novos como Vasco Granja e os seus programas de cinema de animação, ao lado dos programas como A Visita da Cornélia ou Os Jogos Sem Fronteiras, ainda sem a participação de Portugal, fizeram furor na época. Mas também séries como Calambo, A Família Bellamy, Raízes ou as novelas Escravo Isaura, Casarão, O Astro e O Bem-Amado. Só fala quem sabe. Não vale promessa. Pague pra ver. A vida é um jogo, um quebra-cabeça. O Bem-Amado. E às produções brasileiras temos de juntar naturalmente os sempre simpáticos marretas. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. But now let's get me started. Why don't you get me started? It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the Muppet Show. Os anos 80 ficaram marcados pelo aparecimento da Cor em Portugal, a 7 de março, logo no início da década, com a transmissão do Festival da Canção. Mas antes, já em 72 e 75, a RTP tinha feito algumas experiências coloridas, só captadas por quem tinha aparelhos preparados para receber a cor, mas já lá vamos. Os anos 70 ainda trouxeram algumas novidades à programação da RTP. O início da chamada emissões da hora do almoço, em 70, os primeiros apanhados do programa Tal e Qual de Joaquim Letria e os primeiros programas de Jô Soares, humorista brasileiro, com o Planeta dos Homens. Anos 80, a revolução continuou a passar pela RTP, quando um ator português de nome Hermano José se destacou de todos os outros com o seu tal canal, em 1983. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua voz, a tua escrita, a tua oral, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro o teu olhar, teu gaguejar, teu ar fatal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua grelha, a tua taxa, o teu jornal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. O tal canal. O tal canal. Adoro o teu andar, teu angular, sinusoidal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro os teus botões e etc e tal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro assim ligar-te e desligar-te no final, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro e em geral dá-me a impressão que faço mal, mas posso logo só sentir sem o tal canal. O tal canal. O tal canal.
Foi também em 1983 que se estreou Vila Faia, a primeira novela portuguesa, a que se seguiram outras como Origens, Passarel ou Chuva na Areia. O Passeio dos Alegres, de Júlio Isidro, inaugurou uma nova forma de fazer televisão familiar com horas infindáveis nas tardes de domingo e em direto. Foi também com humor que a dupla Ivone Silva-Camilo de Oliveira vestiu a pele dos Agostinhos, figura que apareceu no programa Sabadabadu, numa criação de César de Oliveira. Ai, Agostinho! Ai, Agostinho! Que ricoinho! Vai, meu pinguinho! Este país perdeu o tino! Ai, Malofino! Ai, Malofino! Este país é um colosso! Está tudo grosso! Está tudo grosso! Isto é que vai uma crise! Isto é que vai uma crise! Cá em Lisboa não há nem pinga de leite, mas tu dizes que a solução está para breve. Quem tiver nada lá em casa que aproveite. Tenho a impressão que até as vacas estão em greve. Isto é que vai uma crise! Isto é que vai uma crise! Cá para o meu gosto com leitinho no minuto, e a verdade nacional é o que se ouve. Neste país, onde há greves para tudo, greve do vinho foi coisa que nunca houve. Isto é que vai uma crise! Isto é que vai uma crise! Ai, Agostinho! Ai, Agostinha! Que ricoinho! Vai uma pinguinha, pá! Este país perdeu o tino! Ai, Malofino! Ai, Malofino! Este país é um colosso! Está tudo grosso! Está tudo grosso! Isto é que vai uma crise! Isto é que vai uma crise! Diz que há surreais, há grandes negociatas. Os portalhões estão-se a encher a uma mina. Ou é café ou é tabaco, hoje eu que faço. E o Zé Pequeno sem perceber patavina. Isto é que vai uma crise! Isto é que vai uma crise! Se dada a dica, há para aí uns tipos chatos que dizem logo com uma grande bravata que tu é que andas para aí a espalhar boatos, ainda por cima és antidemocrata. Isto é que vai uma crise! Isto é que vai uma crise! Ai, Agostinho! Ai, Agostinha! Que ricoinho! Vai uma pinguinha, pá! Este país perdeu o tino! Ai, Malofino! Ai, Malofino! Este país é um colosso! Está tudo grosso! Está tudo grosso! Isto é que vai uma crise! Para a esquerda, isto é que vai uma crise! Para a direita, isto é que vai uma crise! Para a gente! Isto é que vai uma crise, hein? Mas os anos 80 ainda nos trariam o humor desconcertante de Benny Hill e séries que ficaram para a história como A Balada de Hill Street, Fama, Modelo e Detetive e Dallas. O famoso genérico de abertura da série Dallas. Mas também outras famosas produções marcaram a década de 80 na RTP, como O Barco do Amor e Verão Azul.
20 anos, nos anos 90, a RTP enfrentou algo que era inevitável, a concorrência da televisão privada. Primeiro a SIC, em outubro de 92, e depois a TVI, em fevereiro deste ano. De 93 vieram mudar o panorama audiovisual em Portugal. A RTP lutou com as suas armas, mantendo Hermano José no primeiro plano da programação, com emissões como o Parabéns e a Roda da Sorte. Mas também a cultura, como aconteceu com Carlos Pinto Coelho no seu Acontece, merecem destaque. Surgiram nomes como o Luís de Matos no entretenimento, José Rodrigues dos Santos na informação e Francisco Moita Flores na ficção. Teresa Guilherme e Manuel Luís Goxa eram apresentadores de eleição na RTP. A década não iria terminar sem a Expo 98, que levou a que fosse criada a Teleexpo, para acompanhar a Feira Mundial de Lisboa, e a Hermana Enciclopédia foi um dos programas de referência dos anos 90 na RTP. Estou aqui para vos falar dos grandes mitos e lendas da história de Portugal, que é aquilo de que eu gosto mais de falar, dos acontecimentos que não se sabe bem se aconteceram e sobre os quais podemos divagar à vontade. É isso, a história de Portugal. E estamos aqui naquele que é um dos maiores mitos da nossa história, o belo Castelo de São Jorge. Um genuíno castelo medieval construído na grande exposição do mundo português em 1940. Pois é, mas vamos entrar no castelo para vos falar de uma lenda que me é muito cara. Sim. Oh, amigo, isso já está fechado. Nós estamos aqui para fazer história, meu amigo. Nós somos da Hermana Enciclopédia. Ah, enciclopédias? Não, nós não estamos precisados, muito obrigado. Ah, não queremos nada disso. Não percebeu. Amigo, desculpem. Espera aí um pouco. Mas estamos a brincar ou quê? Ai, compreendeu. Nós somos da... Ai. Cá está. 850 anos depois, a lenda repete-se. Tal como Martim Muniz ficou entalado para permitir ao exército de Dom Afonso Henriques conquistar este castelo aos mouros, também eu, Hermano José Saraiva, exatamente aqui me entalo para que a Hermana Enciclopédia possa iniciar mais este episódio da história, o episódio sobre mitos e lendas. Hermana Enciclopédia, um dos grandes sucessos da RTP nos anos 90, a década em que foram criadas as RTP Internacional em 92 e RTP África 6 anos mais tarde. E de repente, a mudança de século, com a chegada de novos desafios e tecnologias. À cor, junta-se a TV por satélite e por cabo, a mudança de instalações do Lumiar para a 5 de outubro e depois para as atuais, na Avenida Marcelo Gomes da Costa. Caíram as audiências, o Festival da Canção perdeu o fulgor de outros tempos e desapareceram nomes como Fernando Peça, Raul Durão, Henrique Mendes, Artur Agostinho, Fialho Gouveia, Germano Saraiva e Alice Cruz. Apareceram outros como José Carlos Malato, enquanto Fernando Mendes se revelou com o preço certo em euros, criado para acompanhar a entrada da nova moeda única europeia e que se mantém até hoje com bastante sucesso. A Praça da Alegria e Na Roça com os Tachos, nascido na recém-criada RTP África, foram sucessos do público. Público que exigia mais e melhor. Daí terem surgido na televisão por cabo a RTP Regiões, mais tarde rebatizada como RTPN e depois RTP Informação, desde 2004, o ano em que nasceu também a RTP Memória. Na memória de todos ficam ainda títulos como Quem Quer Ser Milionário, Um Contra Todos, a série Guerra de Joaquim Furtado e o aparecimento do fenómeno do gato fedorento com o seu Diz que é uma espécie de magazine. E outro grande atleta, também em duas modalidades, futebol e boxe, o Scolari, fez para aí umas coisas e tal, e agora a UEFA decidiu reduzir-lhe o castigo. E, portanto, o que é curioso? O que é curioso nisto? Nós temos imagens. Pois é. Temos imagens exclusivas do Scolari a ter a notícia de que a UEFA lhe tinha reduzido o castigo. E, portanto, vamos vê-las, mas imediatamente. Temos connosco o selecionador nacional, Sr. Scolari. Sr. Scolari,
O que considera da decisão da UEFA de reduzir o seu castigo de 4 para 3 jogos? Acho bem, porque nós não agredimos. Nós defendemos os atletas. E os não atletas são sabedores de que nós não agredimos. Defendemos os atletas, que é diferente. Isso é agredir os atletas. Nós não agredimos os atletas. Nós não agredimos. Defendemos os atletas, não agredimos. Nós fizemos isso aí. Diferente de agredir os atletas. Não agredimos. Defendemos os atletas. Agredir é sim agredir os atletas. Nós não agredimos os atletas. Nós defendemos os atletas, que é diferente. Nós agredir e agredir os atletas. Nós não agredimos os atletas. E no rescaldo do derby, estamos aqui na zona da flash interview à espera de algum dos intervenientes. Cá vem Paulo Bento. Paulo, que comentário lhe merece este resultado? O resultado é muito importante. Neste caso, o resultado é muito importante. O que interessa saber neste momento é se alguém gravou o Gato Fedorento para eu ver, gostava de ir para casa e tentar ver o programa com alguma tranquilidade. Disseram-me que tinham algumas coisas sobre o túnel do Marquês e gostava fundamentalmente de visionar. De facto, parece-me que sim, eu no intervalo estive a olhar para o programa, tinha qualquer coisa sobre o túnel do Marquês com uns velhinhos, mas não me pareceu muito engraçado. Sim, eu costumo, é fraquinho, mas eu gosto de ver, ainda assim gosto de ver. A irreverência e o humor do Gato Fedorento. No plano da ficção, não podíamos passar ao lado de Conta-me Como Foi, adaptação da série televisiva espanhola do mesmo nome, e mais recentemente, Depois do Adeus, a primeira grande produção nacional original sobre o fenómeno dos retornados. Para o final desta emissão especial, deixámos algumas histórias sobre a história da RTP, contadas na primeira pessoa. Henrique Mendes foi um dos apresentadores do primeiro Festival da Canção, em 1964, em que ganhou Oração, de António Calvário. Foi efetivamente uma experiência inesquecível. Como é que foi possível, no único estúdio que nós tínhamos, pôr uma orquestra, mas uma orquestra que na altura era uma grande orquestra, e fazer todo o programa? Aquilo foi um milagre. De maneira que foi um aspecto marcante na vida da televisão. O primeiro festival, e inesquecível, e eu tive realmente o privilégio de, com o Luís Andrade, e afinal todos nós um pouco, de viver e ter como recordação das nossas carreiras o facto de termos participado em momentos decisivos e importantes na história da televisão. Senhoras e senhores espectadores, a todos muito boa noite. Pela primeira vez este ano Portugal vai participar no grande concurso da Eurovisão da Canção Europeia de 1964. Senhor, meu amor maltratei. Eu estou muito contente, estou muito nervosa. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. Vamos dar início à última etapa do Grande Prémio TV da Canção Portuguesa 1967. Oi céu, quando mudou e ela não voltou. Como fomos subindo no ar. Primeira canção. Escusada. Lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, no guarda-gosto, quem faz Os festivais da canção da RTP. Luís Andrade foi dos mais importantes realizadores da RTP e também tem algo para dizer. Vou tentar contar-vos uma história, que fazer festivais da canção naquela época era fazer quase a história do país, dado que a grande parte da resistência estava nas próprias canções. Eu fazia parte do jurado e depois fazia a realização. Tinha uma sorte muito boa, que era eu tinha cantado. E, portanto, tinha a noção de quando algum artista estava em dificuldades, saliva na boca. E, portanto, eu afastava os planos imediatamente. Tinha os pormenores. Eu tenho orgulho de dizer que nunca parei um ensaio dizendo houve um engano em platô. Disse sempre ao platô, eu enganei-me, peço desculpa. Portanto, isto é uma coisa que eu me orgulho muito, dado que eu estive também do outro lado. E quero que saibam que cantar é muito, mas muito mais difícil do que estar a realizar
porque eu estou a mostrar o que está a acontecer, mas eles é que estão a ser o espetáculo. O realizador não é um espetáculo, nem a equipe de realização. Depois, as equipes que trabalharam comigo foram equipas que eu tive o privilégio de dirigir. Grandes operadores de câmara, grandes assistentes de platô. Eu vou recordar-lhes uma passagem, por exemplo, para ter uma ideia. Na primeira ligação a nível ibérico, o palco do Casino Estoril, o grande, não é o pequeno, que tinha em cima 400 orfeanistas de Coimbra, não subiu. Nós estávamos em transmissão direta. E o Carlos Cruz e a Laura Valenzuela da Espanha fizeram durante 1h e 40 minutos com os operadores a mostrar o problema que havia nos próprios motores do palco. Isto tudo em transmissão para os dois países. Portanto, isto dá-lhes uma ideia do que eram e do que são esses operadores. Porque é muito fácil estar do lado de lá, creio eu. É muito difícil estar do lado de cá, como neste momento estamos. As palavras de Luís Andrade. O professor José Hermano Saraiva foi das mais populares figuras da história da televisão e conta a forma algo caricata como apareceu pela primeira vez nos ecrãs da RTP. Havia uma sessão solene, soleníssima, no Parlamento, em que ia o governo todo, ia o chefe do governo, ia o corpo diplomático, e havia dois discursos. Um era para ser dito por um deputado, que foi o Dr. José Guilherme de Alicastro, um homem muito brilhante, talentoso. Bom, e outro era eu como procurador à Câmara Corporativa. O presidente da televisão era o Ramiro Valadão. Bom, e nessa altura era tudo muito contadinho. A película que se gastava. E o Valadão disse ao operador: você grave o discurso do Alicastro e deixe lá o Saraiva, que isso não interessa. Bom, e assim foi. No noticiário deram a sessão, deram aquilo tudo, estava lá o governo todo, o chefe do governo. E não me deram a mim, pois eles não tinham gravado. O chefe do governo tinha gostado muito do meu discurso. Muito mais que do Meli Castro. Irritou-se e telefonou para o Valadão. Então o que é que se passa? Um discurso assim tão notável e não sei o quê. Bom, o Valadão, apanhado naquilo, teve que mentir. E disse: com certeza, Sr. Presidente, com certeza. O que é que o discurso é tão notável, que a gente não quer cortar-lhe nada, quer dá-lo na íntegra. E não cabia no noticiário, era às 9. E é por isso que está intacto e vamos dá-lo na noite do fim do ano. Isto passava-se na altura de Natal. A noite do fim do ano vai ser preenchido com esse notabilíssimo discurso. Bom, e o Presidente do Conselho disse: é uma ideia, é uma ideia. Aí veio o Presidente da televisão à minha casa, a correr, ele era meu amigo, e disse: oh Zé, tens que me salvar porque eu disse isto ao Presidente do Conselho e realmente a gente não tem nada gravado. Então, e agora? Vocês não gravaram, culpa tenho, eu disse: não, tens que lá ir, à noite, sem ninguém saber, e fazes outra vez o discurso. Então, mas não há ninguém, como é que um homem pode falar a fingir que tem um público na frente, um público, porque o discurso realmente tinha sido, metade era escrita, mas metade improvisa-se, e eu era com os olhos postos naquela gente. Como é que... Tem paciência, fazes como quiseres, mas tens... Bom, e lá vou eu, a horas mortas, sem ninguém saber, fui acompanhado por um filho meu, pequenino, o Rodrigo, lá vou eu outra vez ao Parlamento, acendem-se as luzes todas, e eles fizeram uma montagem com o público filmado no dia verdadeiro, e lá estive eu a fazer o discurso, e bom, devo dizer que não saiu nada tão bom como o outro, mas não sei se o Presidente do Conselho deu pela diferença, senão eu é que a partir de então, quando vejo um discurso na televisão, pergunto sempre de mim para mim: aquilo é a sério ou será a fingir? A história e as histórias do passado da RTP, que agora olha também para o futuro. Foram quase 6 décadas passadas em revista nos últimos minutos e que ficam sobretudo para a memória futura da televisão em Portugal. Porque o amanhã é já a seguir.
Fórum. A cada dia, um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.